Recentemente, uma nova estratégia de segurança nacional foi lançada nos Estados Unidos. Segundo essa estratégia, os Estados Unidos da América declararam que a era em que sustentavam a ordem mundial chegou ao fim, embora não tenham feito nenhuma declaração formal sobre isso. E, ao mesmo tempo, eles anunciaram que vão concentrar ao máximo seus esforços para conter a China. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos conferir. Em 5 de dezembro, o governo Trump, nos Estados Unidos da América, divulgou o relatório de Estratégia de Segurança Nacional, diretriz abrangente nas áreas diplomática, econômica e militar, elaborado sob liderança da Casa Branca. Isso porque esse documento será a diretriz máxima que servirá como uma bússola para as políticas de diplomacia e segurança do governo Trump nos próximos 4 anos. Só de olhar para esse documento, já dá para ter uma ideia geral de qual direção os Estados Unidos vão tomar daqui para frente. No entanto, esse documento costuma trazer vários conteúdos bastante chocantes. O mais notável é que tudo se baseia no termo América em primeiro lugar. Destacando América em primeiro lugar, eles centralizam a competição com a China e ampliam as responsabilidades de defesa dos aliados. O principal objetivo da estratégia dos Estados Unidos para a Ásia era justamente evitar um conflito militar em torno de Taiwan. Em relação à situação tensa em Taiwan, foi declarado que a prioridade máxima dos Estados Unidos da América é manter a superioridade militar para dissuadir qualquer disputa envolvendo Taiwan. Como as administrações anteriores dos Estados Unidos da América, eles reforçaram a prioridade em conter a China e defender Taiwan. O relatório menciona a China 19 vezes, sempre destacando a necessidade de contê-la. O destaque aqui é que não se usa todos os recursos dos Estados Unidos da América para conter o conflito em Taiwan. O texto afirma que Coreia e Japão devem atuar mais para conter o conflito em Taiwan e aumentar seus orçamentos de defesa, visando conter a China e proteger a primeira cadeia de ilhas. Estava escrito que eles devem contribuir mais para a defesa coletiva. Defesa coletiva é o princípio de que se um membro de uma aliança for atacado, todos reagem juntos. Esse é o princípio adotado pela OTAN. Mas, como essas coisas estão escritas, se houver uma invasão de Taiwan, será que os Estados Unidos pressionariam diretamente a Coreia do Sul para entrar na guerra? A chance cresceu. A primeira cadeia de ilhas é relevante aqui. Antes do relatório de Estratégia de Segurança Nacional, havia rumores de que os Estados Unidos da América poderiam recuar até a segunda cadeia de ilhas, como com a linha Acheson. Esse debate foi encerrado. Felizmente, os Estados Unidos estão concentrando seus recursos para proteger a linha de defesa marítima que vai do sul de Kyushu, no Japão, passando por Okinawa, Taiwan e Filipinas. E surgiu outra questão importante. E se um potencial país hostil impuser um sistema de pedágio em uma das rotas marítimas comerciais mais importantes do mundo, ou pior ainda, fechar essa rota marítima à vontade? Será que isso continuaria? Isso pode se tornar possível e oportuno. Escrevi isso ao olhar para o Mar do Sul da China. Destaca-se também a necessidade de forte cooperação com todos os países, incluindo o Japão. Ao mesmo tempo, eles estão declarando a prioridade dos Estados Unidos. E neste relatório, a época em que os Estados Unidos sustentavam sozinhos a ordem acabou. Agora dividem essa responsabilidade com vários aliados ricos e desenvolvidos. Esses países devem assumir a responsabilidade principal por suas regiões e contribuir mais para a defesa coletiva. Em especial, foi apresentada a diplomacia econômica baseada em tarifas recíprocas como o principal instrumento e arma do governo Trump para alcançar a prioridade americana. Além disso, também foi oficializada a ampliação da influência dos Estados Unidos na América Latina. Curiosamente, também vale notar que a Coreia do Norte não foi mencionada nenhuma vez neste relatório. No relatório do primeiro mandato de Trump, a Coreia do Norte foi citada 17 vezes, mas desta vez não foi mencionada. Diferente de antes, quando a desnuclearização da Coreia do Norte era claramente declarada, agora a Coreia do Norte não aparece nenhuma vez, o que é um ponto digno de atenção. Muitos veículos de mídia dizem que os Estados Unidos da América reduziram a prioridade à Coreia do Norte e concentram-se mais em conter a China. E na maior parte da seção sobre a Ásia, no relatório de Estratégia de Segurança Nacional, o conteúdo era principalmente relacionado à China. E havia uma parte interessante. Esse relatório de Estratégia de Segurança Nacional continha várias críticas à Europa, especialmente criticando as políticas de imigração da Europa. Eles afirmaram que apoiam partidos com políticas anti-imigração. Ao analisar o relatório, estava indicado que devido às políticas de imigração da Europa, os países europeus estão mudando a ponto de se tornarem irreconhecíveis e que essas políticas de imigração estão prejudicando a identidade nacional dos países europeus. Os Estados Unidos afirmaram que apoiarão partidos patrióticos alinhados a seus valores na Europa, para evitar que países da OTAN tenham maioria de não-europeus. O relatório de Estratégia de Segurança Nacional focou em criticar países europeus na seção Elevação da Grandeza da Europa. De acordo com uma reportagem do New York Times, embora não citem nomes,
Os partidos europeus patrióticos do Relatório de Segurança Nacional parecem ser novos partidos de direita, como o Partido Reformista do Reino Unido ou a Alternativa para a Alemanha. O deputado Brand Benifei, presidente da Comissão de Relações com os Estados Unidos da América do Parlamento Europeu, afirmou que o relatório tem frases extremas e chocantes, é inaceitável e criticou os Estados Unidos. Os Estados Unidos também mostram sinais de afastamento gradual da Europa. Logo após a divulgação desse relatório de estratégia de segurança nacional, os Estados Unidos exigiram que até 2027 a maior parte da capacidade de defesa convencional da OTAN fosse de responsabilidade direta da Europa. Segundo reportagem da Reuters, que citou autoridades dos Estados Unidos da América, o Departamento de Guerra americano passou essa diretriz em reunião com uma delegação europeia em Washington, Distrito de Colômbia. O Departamento de Guerra dos Estados Unidos da América avisou que, se a Europa não cumprir o prazo até 2027, os Estados Unidos da América podem sair de mecanismos de coordenação de defesa da OTAN, como planejamento militar e ajuste de tropas. Na prática, isso equivale a uma notificação dos Estados Unidos para que a Europa assuma agora a responsabilidade por sua própria defesa. A Europa está atualmente se rearmando. Mas, como a realidade não é um jogo, espera-se que leve algum tempo até que o processo de rearme esteja totalmente concluído. Assim, para os europeus, até 2027 é quase impossível assegurar totalmente a defesa convencional. A determinação dos Estados Unidos parece clara. Claro, isso se a responsabilidade pela operação das forças convencionais realmente passar dos Estados Unidos para a Europa. Há previsões de que haverá uma grande mudança na ordem da aliança liderada pelos Estados Unidos. E isso pode ser avaliado como um evento simbólico, que mostra que os Estados Unidos realmente entraram em uma fase de isolacionismo. Na verdade, em todos os aspectos, os Estados Unidos afirmaram que os aliados devem aumentar ainda mais seus gastos com defesa e enfatizaram a ampliação dos papéis e responsabilidades das alianças em todos os aspectos, inclusive na parte asiática. Os Estados Unidos da América vão criar forças para deter agressões em toda a primeira cadeia de ilhas, mas dizem que não devem agir sozinhos. Por isso, pedem que aliados aumentem gastos com defesa coletiva e tomem ações concretas, incluindo uma menção à Coreia do Sul. Os esforços diplomáticos dos Estados Unidos devem se concentrar em incentivar os aliados e parceiros da primeira cadeia de ilhas a ampliar o acesso das forças americanas a instalações aéreas e outras bases, aumentar seus próprios gastos com defesa e, acima de tudo, investir no fortalecimento de suas capacidades de dissuasão contra agressões. Sendo assim, parece cada vez mais provável que durante todo o governo de Donald Trump, os aliados dos Estados Unidos, incluindo a Coreia do Sul, terão que arcar com uma carga maior de aumento dos gastos com defesa, não é? E o presidente Donald Trump, o que ele acha sobre este relatório estratégico do Departamento de Defesa? Ele avaliou que esse roteiro garante que os Estados Unidos continuem sendo o país mais grandioso, bem-sucedido e o bastião da liberdade mundial. Ele destacou que, nos próximos anos, fortalecerá o poder nacional para tornar os Estados Unidos mais seguros, prósperos, livres e fortes. A nova estratégia de segurança dos Estados Unidos da América é vista como início da ruptura da hegemonia mundial mantida há 80 anos após a guerra. A decisão dos Estados Unidos da América de deixar de ser polícia mundial indica mudança no centro da ordem internacional. Essa decisão não é apenas uma retórica, mas pode ser vista como um sinal de que o cenário de poder global está entrando em uma polarização. Com o fim da era em que os Estados Unidos controlavam todas as regiões, espera-se que a competição pela hegemonia regional se intensifique de forma significativa. No Pacífico, a rivalidade entre Estados Unidos da América e China cresce, com confrontos e vigilância mútua. No Índico, Estados Unidos da América, Índia e Austrália fortalecem aliança para conter o domínio marítimo chinês. A Europa, após a declaração de que os Estados Unidos não assumirão mais a responsabilidade pela sua segurança, enfrenta o desafio de construir sua própria capacidade de defesa e está considerando a formação de um bloco militar independente liderado pela Alemanha e França. O mundo está saindo de uma era em que uma única ordem dominava todas as regiões e está mudando para um sistema em que cada região se move de acordo com diferentes blocos de poder. Os Estados Unidos, calculando que não podem lidar com todos esses cenários ao mesmo tempo, priorizaram a contenção da China como tarefa principal e escolheram uma estrutura em que as demais regiões sejam assumidas com mais responsabilidade por cada uma de suas alianças. Essas mudanças podem causar fragmentação da hegemonia marítima. No Pacífico Ocidental, Estados Unidos da América, Japão e Coreia do Sul unem-se para conter o avanço militar da China, enquanto no Índico, a Índia lidera um sistema de segurança contra a rota da seda marítima chinesa. A Europa cria defesa própria nas águas europeias contra ações da Rússia. Com o enfraquecimento do sistema anterior, em que as Forças Armadas dos Estados Unidos conectavam o mundo inteiro em uma única rede, há previsões de que o risco de conflitos possa aumentar em nível regional e que uma nova era de competição entre grandes potências seja antecipada. No futuro, as relações internacionais vão se mover para um cenário de poder mais complexo, onde interesses regionais entram em conflito e diferentes grandes potências tentam exercer sua influência. Assim, cresce a possibilidade de o mundo entrar em uma fase completamente diferente da estrutura estável a qual estávamos acostumados. Como será que o mundo vai mudar daqui para frente? Também estou curioso para saber a opinião de vocês, então, por favor, deixem seus comentários. Por hoje, vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado.